E aí, gente, paz do Senhor Jesus, o graça e paz, Shalom Adonai, do jeito que vocês quiserem, é importante que vocês tenham paz, amém? A paz que só Jesus pode trazer na nossa vida e na nossa família. Deixa eu me apresentar rapidinho, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Cássio de Andrade, eu sou um dos pastores do ministério Chamados a Restaurar, junto com a minha esposa Amanda, o nosso pequeno missionário Azaf e também o pequeno missionário que está chegando, chamado Daniel. Amém, gente? Quero que vocês orem pela minha família, tá? E apresentem todas as vezes em oração nosso ministério, nossas vidas. Tá bom? Nós estamos orando também por vocês. Quero compartilhar hoje uma palavra com vocês, a palavra do GC dessa semana, que tem o tema Edificando uma Família Sacerdotal. Quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 5 ao verso 9. Diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificado uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Portanto, também a Escritura contém: Eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de ofensa também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Quero orar rapidinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Jesus, por esse momento tão especial de compartilhar a tua palavra. Peço que o Senhor possa me instruir agora, trazendo revelação de quem tu és, tanto para mim como para todos que vão escutar essa palavra, Deus. Te peço perdão pelos nossos pecados, porque muitas vezes pecamos em pensamento, muitas vezes pecamos em palavras e também em atitudes. Então eu te peço perdão, Pai, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, ser totalmente transformados e edificados pela tua palavra. É isso que queremos, Pai. Queremos mais de ti. Temos fome de ti. Queremos ser alimentados hoje por ti, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero, primeira coisa para falar sobre, se a gente for falar sobre edificação, a gente tem que lembrar do que Jesus falou nos evangelhos, amém? E ele falou o seguinte: nosso Criador, nosso Yeshua, nosso Deus, ele falou que existe duas formas de edificação. Eu posso edificar de duas formas: da forma correta e da forma incorreta. Tá? Eu posso edificar da forma de Deus, mas eu posso edificar da minha forma, do meu jeito. Eu posso edificar ouvindo Deus, mas eu posso edificar ouvindo o diabo, ouvindo as coisas que não são de Deus. E deixa eu falar rapidinho o que Jesus falou, antes da gente voltar aqui nesse texto base. Jesus ele falou que um homem ele pode edificar a sua casa na rocha, mas esse mesmo homem ele pode edificar a sua casa na areia. Ou seja, é uma escolha que cada um de nós precisamos ter.
O homem que constrói a sua casa na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo, e essa casa permanece, essa casa ela é uma casa segura, porque está construída em Deus. Mas o homem que constrói a sua casa na areia, essa casa a qualquer momento pode cair e pode deixar de existir. Então, o princípio que Jesus está deixando aqui para a gente é que existe duas formas de edificar, mas existe só uma que permanece, que é quando nós edificamos a nossa casa nele, em Cristo. Amém? E o que nós acabamos de ler também em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 5 ao 9, também fala de edificação. Fala que para edificarmos uma vida, uma casa sacerdotal, nós precisamos edificar essa casa em Cristo, porque Ele é a pedra angular. E a gente também viu que nesse mesmo texto, nesse mesmo contexto que a gente acabou de ler, que algumas pessoas rejeitaram essa pedra. E ao rejeitarem essa pedra se tornou uma pedra de tropeço para essas pessoas. E quando essa pedra se torna uma pedra de tropeço para essas pessoas elas estão construindo a sua casa em um alicerce que não é Cristo. E quando construímos em um alicerce, em um fundamento que não é Cristo, o próprio Jesus falou que construímos a nossa casa para ver a nossa própria ruína, a nossa própria destruição. Então, a partir de algo que Jesus deixou para a gente, e também algo que o apóstolo Pedro está deixando para a gente, que são princípios, nós precisamos pegar esse primeiro princípio. Nós devemos construir a nossa casa em cima da rocha que é Jesus. Amém? Eu quero falar também sobre a família, quando nós temos a nossa família servindo a Deus. Amém? Quando nós temos nossa família servindo a Deus, é um privilégio extraordinário, maravilhoso da nossa parte. Mas a gente tem que lembrar que para a nossa família servir a Deus, um tem que servir a Deus. Sempre tem que ter o primeiro. Eu quero falar primeiramente para as pessoas que nesse exato momento estão encontrando dificuldade de servir a Deus dentro de casa. Porque você pode falar assim para mim: pastor, a minha família não serve a Deus, só eu que me converti, a minha família tem meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles pertencem a uma outra religião, e às vezes eu tenho dificuldade de servir a Deus dentro de casa, de declarar a minha fé. Deixa eu falar algo para você. Por muito tempo eu fui o único da minha casa que servia a Deus. E quando eu me converti, foi um processo. E eu aprendi uma coisa desde o começo, que eu tinha que orar pela minha família, que eu tinha que derramar lágrimas pela minha família, pelos meus familiares. E por muitos anos eu derramei lágrimas, chorei, clamei, pedindo a conversão de todos os meus familiares. Eu posso falar para você que já passou 13 anos da minha conversão e muitas pessoas da minha família, ao exemplo do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, muitos se converteram através do testemunho que eu tinha em casa. Então, uma coisa que eu posso falar para você que está tendo dificuldade esses dias, tenha um bom testemunho. Porque se você ter um bom testemunho dentro da sua casa, as pessoas, as pessoas que convivem com você, que é a sua família, eles vão ver Jesus em você. Às vezes você não vai precisar nem falar muito de Jesus. De tanto eles verem o seu exemplo, eles vão querer: poxa, eu quero esse Jesus que nem essa garota, que nem esse menino. Eu quero esse Jesus que nem o meu filho tem, que nem o meu esposo tem, que nem a minha esposa tem. Eu também quero servir esse Jesus. Então você tem que ter um bom testemunho. É outro ponto que eu quero colocar para pessoas que estão tendo dificuldade de ver a sua família se convertendo. Eles podem se converter através do seu testemunho. Amém? Agora você que tem uma família já que serve a Deus, é a mãe, é o pai, é a esposa,
são os filhos, é o esposo, todo mundo servindo a Deus. Amém, glória a Deus, isso é maravilhoso. Você já passou por esse momento de conquistar, de orar, e né, agora é outro momento. Agora é o momento de continuar construindo dentro do fundamento, amém? E o fundamento é Cristo. Então, se você tem a sua família servindo a Cristo, eu quero lembrar uma passagem que está escrito lá em Josué, capítulo 24, verso de número 15, que diz assim, que Josué ele se levanta no meio do arraial de Israel e fala assim, eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos a Deus. Sabe, isso é incrível, porque se você ler o contexto do capítulo 24, você vai ver que Josué está trazendo a lembrança do povo de Deus. Quem era Deus? O povo de Deus, naquele momento, estava recebendo uma dura correção de Josué. Josué estava falando, vocês esqueceram de Deus. Vocês deixaram de Deus. Vocês esqueceram quem foi o Deus que tirou vocês lá do Egito. Vocês esqueceram quem foi o Deus que fez vocês atravessarem o Mar Vermelho. Vocês esqueceram quem foi o Deus que trouxe provisão no deserto para vocês. Vocês esqueceram quem foi o Deus que permitiu vocês entrarem em Canaã, conquistarem todos esses reinos, toda a terra. Vocês esqueceram, e agora vocês estão servindo outros deuses. E aí Josué está corrigindo o povo ali duramente. E ele fala assim, se vocês quiserem servir outros deuses, beleza, vocês podem servir, mas eu estou fazendo uma escolha por mim e pela minha família. Eu e a minha casa continuaremos servindo ao Deus que nos tirou do Egito, ao Deus que nos deu a Canaã, ao Deus que tem cuidado de nós. Eu não vou servir outros deuses. Se vocês quiserem servir, sirvam. E aí Josué ele fala isso, e é interessante, porque Josué ele está preservando sua família. Sabe, eu quero falar para você, esses dias você é o sacerdote que Deus levantou para preservar a sua família. Para você se levantar que nem Josué e falar, epa, nesses dias de caos, nesses dias onde as pessoas estão confusas, estão com medo por causa do coronavírus e babá, e as pessoas não sabem o que fazer, falou, epa, eu sei o que fazer. Eu e a minha casa continuaremos servindo o Senhor. Eu e a minha casa nós vamos continuar adorando o Senhor. Beleza, não está tendo culto nos prédios, mas está tendo culto online. Mas eu quero falar para você que além do culto online, você pode fazer um culto na sua casa. Você pode fazer um culto doméstico, um culto em família. Você pode falar assim, ei, vamos fazer um culto hoje para Deus. Vamos fazer um culto hoje para Yeshua. Eu quero convidar hoje você que vem aqui e tal, e tira a tua mãe ali da cozinha um pouquinho. Mãe, vem cá. Pai, vem aqui. Vamos hoje, pelo menos alguns minutos, adorar o Senhor. Ô, fulano, sai do WhatsApp, sai do Instagram um pouquinho, sai das redes sociais, vem aqui, vamos adorar o Senhor comigo. Você pode ser o sacerdote da sua casa. Na verdade, você tem que ser o sacerdote da sua casa. Porque quando Josué se levanta, ele está falando assim, ei, eu não vou deixar a minha família se perder. Alguns estão se perdendo, alguns estão perdidos, mas eu não vou deixar a minha família se perder. Então você, esses dias que está na sua casa, de quarentena, faça um culto familiar. Não deixe a sua família perder a essência. E na verdade eu creio que Deus está fazendo tudo isso para que as famílias sejam restauradas. Deus está permitindo que tudo isso aconteça, claro, porque está se cumprindo a palavra dele, mas para que as famílias sejam restauradas, para que o amor de pai, o amor de filho, eles realmente sejam entrelaçados nesses dias mais do que antes, porque antes você não tinha tempo, agora você tem. Então, Deus está permitindo que você nesses dias seja o restaurador da sua família, seja o restaurador do altar dentro da sua casa. Então faça isso em nome de Jesus. Faça que nem Josué, eu não vou deixar a minha família se perder, não. Eu não vou deixar a minha família adorar outros deuses, não. Eu não vou deixar outros altares aqui na minha casa, não. Eu derrubo os altares e construo um altar somente para ti, Jesus. É o que vocês estão cantando aí, né? Então vamos cantar isso e que isso seja
a essência do nosso lar. Amém? Em Gênesis capítulo 6, versículo 18, a gente pode pegar outro princípio incrível que é de Noé. Noé ouviu a voz de Deus, Deus falou para ele construir uma arca, mas era para salvar toda a humanidade, né? Porém, a humanidade daquela época não deu ouvido à mensagem de Noé. Mas Noé, ele preservou a sua casa, ele preservou a sua família, e ele conseguiu levar a sua família para dentro da arca. Então, nesses dias, um princípio que você tem que ter é construir uma arca onde você está preservando a sua família ali, onde Deus preserva a sua família, para que nesse tempo de caos a sua família esteja guardada nele. Amém? E interessante, eu acho muito interessante em Noé uma coisa. Só Noé ouviu a voz de Deus. A mulher dele não ouviu, os filhos dele não ouviram a voz de Deus e nem as noras dele. Ele ouviu a voz de Deus, e por ouvir a voz de Deus e saber que ele era o sacerdote da casa dele, ele preservou a família dele segundo aquilo que ele ouviu. Nesses dias eu quero falar algo para você, são os dias de ouvir a voz de Deus. Mas se você ficar no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais, você não vai ouvir a voz de Deus. Você tem que nesses dias fazer que nem Jesus falou, vai para o seu quarto, tranca a sua porta e ali Deus vai falar com você em secreto. Você tem que preservar o secreto nesses dias, para ouvir Deus. Para ouvir Deus. Então, quando nós ouvimos Deus, cara, você vai ouvir as diretrizes dele, o que ele quer para você. E o que ele quer para você, ele também quer para sua família. Você vai ser a luz que Jesus falou, a candeia, Jesus falou que não se acende uma candeia e esconde ela, mas acende essa candeia e coloca no lugar onde a luz dessa candeia vai iluminar toda a casa. Então você tem que ser essa luz que vai iluminar toda a sua casa. Nós somos a luz do mundo, como Jesus falou. Amém? E outro princípio que eu quero deixar aqui para vocês é o princípio o princípio de voltarmos à origem. E isso é muito importante. E eu quero terminar aqui. Voltar à origem. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 8, depois você confira aí na sua Bíblia. Está escrito assim: Deus formou o homem e colocou o homem que formou dentro do seu jardim. O jardim de Deus era chamado Éden, e para muitos que não sabem, o nome Éden significa lugar de delícia. Sabe o que eu aprendo aqui, nessa grande revelação de Deus para nós? É que o jardim, para Adão e Eva, era a casa deles. E Adão, ele cuidava da sua casa, porque Deus falou que era para ele cuidar do jardim. Então, Deus falou para Adão, em outras palavras: ei, Adão, cuide da sua casa. Eu dei uma casa para você cuidar. Eu dei uma família para você cuidar. Então, você é o responsável, você é o sacerdote da sua casa. Cuida da sua casa. Cuida da sua casa. E Deus, ele fez um lugar de delícias, porque o nome Éden significa lugar de delícia. Então, eu aprendo algo incrível aqui. Que a minha casa, quando ela é construída em Deus, quando ela é construída nesse alicerce, nesse fundamento que é Jesus, a minha casa se torna um lugar de delícia. Tem algo muito errado se você não está sentindo prazer na sua casa nesses dias. Eu tenho ouvido de pessoas assim: eu tô agoniado, eu já não sei o que fazer mais nessa quarentena. Eu não sei, meu Deus, eu queria estar andando, eu queria estar fazendo alguma coisa. Tem algo muito errado aí. Porque se você não está sentindo prazer na sua casa, então é porque o fundamento da sua casa ainda não é Jesus. E quando for Jesus, quando você decidir que o fundamento da sua casa é Jesus, aí você vai experimentar de coisas deliciosas da parte de Deus. Porque quando Deus ele constrói algo dentro de nós, ele constrói algo interno, mas ele constrói algo para ser externo também. Ele constrói algo de dentro para fora.
E o mesmo prazer que você tem em Jesus é o mesmo prazer que o seu esposo vai ter em Jesus, que a sua esposa vai ter em Jesus, que seus filhos vai ter em Jesus. Isso se você tem prazer na sua casa. Se você tem prazer na sua família. E claro, a primeira casa que você tem que entender é a casa que Deus construiu, que é você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos que ter prazer em Deus. E Deus tem que ter prazer em nós. E isso fica fácil quando a minha vida de relacionamento com Deus, ela é algo diária. Ela é algo que eu faço todos os dias. Sabe, para terminar isso aqui, quando eu falei desse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 8, esse é o modelo correto de família. É o modelo de Deus. Ele deixou um modelo para nós. E o modelo correto de Deus é que a minha casa seja um lugar de delícia. Seja um lugar onde eu tenho felicidade em estar dentro dela. Por que Adão encontrava felicidade dentro do jardim? Porque todos os dias a Bíblia fala, ao virar da tarde ali, Deus, o próprio Deus, descia naquele jardim. E Adão e Eva contemplavam o próprio Deus. Então, sabe, Deus ele tem que descer todos os dias na sua casa e você tem que contemplar ele. E a sua família contemplar a Deus. E eu tenho certeza que toda a sua casa vai ver a glória de Deus e vai ter a glória de Deus. Amém? E nesses dias onde estamos edificando coisas, muitas coisas, vamos parar de edificar coisas fora de Deus e edificar coisas na base de Deus. E quando nós construímos a nossa casa, o nosso sacerdócio na base de Deus, que é Jesus, com certeza, eu e a minha casa serviremos a Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana, seu ano, e em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida que você e a sua família vão servir ao Senhor. Eu declaro sobre a sua vida que Deus vai preservar a sua casa. Eu declaro sobre as nossas vidas que o Senhor Jesus está guardando eu e você, está nos ensinando, e nós queremos continuar ouvindo a tua voz, Deus, para construir tudo que formos construir, queremos construir em ti, Pai, e que o Senhor construa em nós também. Obrigado por tudo, e nós glorificamos a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém.